Bom dia, estamos aqui para mais uma live, dessa vez um pouquinho mais atrasado. Estamos aqui tentando se reorganizar. Aqui em São Paulo ainda mais vamos que vamos, né? Começar a fazer nossa live, começar mais uma segunda-feira. Daqui a pouco tem que ir para o trabalho, dia cheio. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Abrindo aqui o YouTube também para poder receber perguntas do YouTube e do Instagram ao mesmo tempo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Temos alguma questão para a gente poder falar hoje? Algum tema que vocês queiram que a gente possa conversar? Espero que vocês estejam bem. Vamos que vamos, né? Mais uma segunda-feira. Aqui em São Paulo ainda tá o clima meio estranho. E aí, povo? Tem algum tema que vocês queiram falar hoje? Sobre alguma vitamina, sobre alguma doença, sobre alguma questão importante? Pergunta da dona Cíntia: doutor, fale sobre exames em crianças. Eles são precisos? Alguns dizem que são incertos. Fala dos exames comuns. Essa questão sobre realização de exames em crianças é algo muito discutível. Tem muitos médicos que são contra você ficar pedindo exame para crianças, outros são a favor. Fato é que existem algumas condições que podem acontecer com uma certa frequência em crianças e que, na minha opinião, precisam ser sempre investigadas, tá? Então, em especial, deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de ferro. Também é importante avaliar a questão do funcionamento da tireoide. Tem sido cada vez mais comum encontrar hipotireoidismo em crianças. Então essas condições elas precisam ser sempre investigadas. Não precisa de você fazer uma batelada de exames, não precisa de uma grande quantidade de exames, mas é importante que a gente consiga ali pelo menos ver o mínimo que precisa ser corrigido. Então, muito comum na criança deficiência de vitamina D. É um fator que precisa ser corrigido porque a vitamina D é um hormônio e vai influenciar no crescimento, na calcificação dos ossos, vai influenciar inclusive no risco da criança ter infecções ou não. Então, manter o nível adequado de vitamina D é obrigatório para que a criança tenha uma boa saúde. Senão você vai ficar ali com sérios problemas, principalmente na época que a criança entrar na escola, porque ela vai ter ali o contato com uma quantidade enorme de vírus, de bactérias, de micro-organismos. E se o sistema imunológico dessa criança não estiver funcionando bem, ela vai ter problemas. Outra condição que é muito comum no caso das crianças é a deficiência de zinco, que também acaba influenciando no aumento do risco de infecção, principalmente de diarreia. Então, corrigir o nível de zinco das crianças, que tem estudos que falam que existe deficiência de zinco em 30 até 50% das crianças, é algo também que é fundamental. O ferro também, que é uma condição extremamente comum, deficiência de ferro. A falta de ferro vai influenciar no funcionamento comum do organismo como um todo, vai aumentar o risco de ter anemia, aumentar o risco de ter resistência à insulina, vai aumentar uma série de condições que vão causar um grande prejuízo para a criança. Então, corrigir o ferro também é importante e a deficiência de ferro é extremamente comum. E a questão da tireoide também, porque a tireoide ela vai influenciar inclusive no desenvolvimento do sistema nervoso. Criança com problema na tireoide ela vai ter um QI mais baixo, ela vai ter um nível de inteligência mais baixo, ela vai ter mais limitações cognitivas por conta disso, por conta da falta desse hormônio da tireoide.
Então essas alterações elas precisam ser investigadas. Geralmente se faz ali um exame para a criança com 1 ano de vida, para você identificar essas possíveis deficiências e para você conseguir corrigir essas situações aí que estão acontecendo, tá? Suplementação de vitamina D, de ferro, é algo aí que é obrigatório nas crianças, mas que muitas vezes não é realizado de forma adequada. Então, também é importante a gente estar atento a isso. Cíntia quer perguntar também sobre o ácido alfa-lipoico. A gente pode falar sobre o ácido alfa-lipoico, sim. Só ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Vamos ver aqui. No YouTube não temos perguntas. Vamos falar então sobre ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico é uma substância que ela tem um efeito antioxidante e é produzida pelo nosso corpo. E ela é utilizada com um tipo de gordura que é utilizada no nosso corpo que tem uma série de benefícios, principalmente proteger a gente contra os radicais livres. Não sei se vocês sabem, mas uma das condições que faz a gente envelhecer mais rápido é um processo inflamatório e o estresse oxidativo aumentado, que é justamente esse aumento da produção de radicais livres. Nosso corpo ele produz radicais livres pelo próprio metabolismo. O próprio metabolismo do oxigênio produz os radicais livres de oxigênio que são extremamente comuns. Então, para a gente poder respirar, para a gente poder sobreviver, a gente produz já uma certa quantidade desses radicais livres de oxigênio. E essas substâncias são substâncias altamente reativas, então elas acabam entrando em contato com os tecidos do nosso corpo, com as células, e vai fazer com que haja uma destruição desses tecidos. O nosso sistema imunológico, por exemplo, para combater uma infecção, ele gera radicais livres para tentar eliminar essas bactérias, esses micro-organismos. Para a gente poder produzir energia, pelo menos ali próximo de 10% do oxigênio que é utilizado pelo nosso corpo para a produção de energia é transformado em radicais livres. E esses radicais livres eles vão acabar sendo prejudiciais no longo prazo, principalmente se você não consegue controlar a quantidade que é produzida desses radicais livres. E isso aí é algo que pode ser... existe uma defesa antioxidante do nosso organismo, formada por várias substâncias que ajudam a controlar esses radicais livres. Essas substâncias, elas meio que se sacrificam para poder você conseguir controlar a quantidade de radicais livres, para que o seu corpo não tenha tanta destruição assim. E o ácido alfa-lipoico, ele é uma dessas substâncias que é interessante por conta disso. Ele atua como uma coenzima na produção de energia nas mitocôndrias. Então, a mitocôndria, que é a estrutura do nosso corpo que queima o oxigênio para produzir energia, ela vai precisar de ácido alfa-lipoico para poder se proteger, assim como precisa de coenzima Q10, assim como ela tem ali uma série de benefícios. Outro efeito que o ácido alfa-lipoico tem, que é muito importante, é que ele é uma substância hepatoprotetora. Ela protege o fígado e ajuda na regeneração do fígado. Ela também ajuda no tratamento, muitas vezes, de quadros de neuropatia, doenças do coração. Então tem uma série de benefícios aí que você vai ter com o uso desse ácido alfa-lipoico. Tá bom, dona Cíntia?
ver se tem alguma questão aqui do YouTube. Ó, Dona Jéssica Santos. Bom dia, doutor. Por favor, fale sobre o leite A2. Minha filha tem 1 ano e 2 meses e parei a amamentação tem 1 mês. Qual leite dá? Os leites vegetais como arroz e aveia são bons? Obrigado. Então, Jéssica, essa questão da alimentação, de qual tipo de leite dá, o ideal é que você procure uma nutricionista para te ajudar nesse processo, tá? Mas o leite A2 é um tipo de leite que ele é interessante do ponto de vista que ele não vai ter uma substância que é possivelmente inflamatória, que pode causar prejuízo, que é a BCM7, que é a beta-caseomorfina 7. Então é um tipo de leite que ele é mais biocompatível, geralmente é um pouco mais caro, porque a vaca que produz esse tipo de leite é uma vaca que tem uma produtividade menor e vai produzir esse leite que tem uma capacidade de causar inflamação menor. Só que assim, esse tipo de leite ele continua tendo risco de causar alergia. Esse tipo de leite ele não vai ser um leite perfeito, tá? Nada se compara ao leite materno. Então, se a gente parar para pensar, não existe comparação. Não tem um outro alimento mais perfeito para o ser humano do que o leite materno. Os leites eles sempre são um tipo de adaptação. Qual que é a vantagem do leite de vaca? Ele é um leite que é rico em proteína. Então, você até pode utilizar leites vegetais para você substituir o leite de vaca, desde que a sua filha ela tenha ali um aporte de proteína adequado no restante da alimentação. Então, se a sua filha consome, por exemplo, proteína nas outras refeições, uma quantidade suficiente para o organismo dela, você pode muito bem substituir por outro tipo de leite, vegetais que vão suprir bem essa necessidade. Já se a sua filha ela não tem um aporte de proteína adequado, então você vai ter que talvez dar ali um tipo de leite ou algum tipo de fórmula que tem aminoácidos para suprir essa necessidade de proteína. As proteínas são fundamentais na nossa alimentação, que elas vão entrar na produção dos nossos músculos, da parte estrutural das nossas células. Então, é um componente fundamental para a gente conseguir manter uma boa saúde. Então, vai depender muito como está o equilíbrio da alimentação da sua filha. Tá bom, dona Jéssica? Então, esses outros leites eles podem ser substitutos, porém, precisa avaliar. E geralmente, nessa idade de 1 ano e 2 meses, o ideal é você tentar dar uma fórmula láctea e não o leite já direto da vaca, que aumenta o risco de você ter quadros de alergia nesse tipo de idade. Então a fórmula ela é mais, entre aspas, quebrada, ali a proteína é mais quebrada e ajuda a ter menos tipo de reação à proteína do leite, tá bom? Mas eu procuraria uma nutricionista para te ajudar a fazer esse ajuste da alimentação dela, para que você consiga ter ali um benefício maior no longo prazo, né? É um investimento que vale muito a pena, principalmente se você está tendo dificuldade de conseguir alimentar aí a sua filha de uma forma mais saudável. Florence, bom dia. Poderia falar se existe algum suplemento ou tratamento que ajude no tremor essencial? Então, tremor essencial é um tipo de tremor, geralmente tem origem genética e muitas vezes ele vem para o consultório com uma suspeita de doença de Parkinson. A pessoa fica apavorada com essa possibilidade de ser uma doença de Parkinson. Mas existe uma diferença assim grande que tange a doença de Parkinson, que faz com que a gente consiga identificar se é uma condição ou outra, né? Mas no caso, o tremor essencial é um tipo de tremor que ele geralmente está associado ao movimento, diferente do tremor da doença de Parkinson, que é um tremor que é de repouso, mais comum da pessoa estar em repouso e começar a ter o tremor. No caso do tremor essencial, um tremor mais de movimento.
E o tremor da doença de Parkinson vem acompanhado dos outros sintomas da doença de Parkinson: rigidez, lentidão de movimentos, estabilidade postural, tendência à queda. Então, são condições diferentes. Mas, no caso, existem sim suplementos que podem ajudar a melhorar o tremor essencial. Um dos suplementos que pode ajudar é o magnésio ou outros suplementos que ajudam principalmente a equilibrar o emocional. Se você parar para pensar, tanto no caso do Parkinson como no tremor essencial, o desequilíbrio emocional, eles funcionam como um combustível para a piora dos sintomas. Então a pessoa começa a tremer muito mais se ela está, por exemplo, passando por alguma situação de estresse mais intenso. Então suplementos que ajudem a controlar o estresse, controlar o emocional, são suplementos que ajudam nesse sentido. Então dá para usar magnésio, dá para usar 5-HTP, dá para usar taurina. Então tem vários suplementos que são possíveis de serem utilizados, que podem ajudar a tratar esse tipo de condição, que pode diminuir esses sintomas, tá bom? Vamos ver aqui, já são 8h05, tem que me preparar já para ir para academia, daqui a pouco tem o treino. Aquarela, eu acho que tomei a vitamina D a mais, parece infecção urinária, mas a médica disse que não. Isso aconteceu após umas 3 semanas com 10.000 UI por dia. Então essa dose de 10.000 unidades por dia num adulto saudável, ela é um tipo de dose que não vai ter um risco de intoxicação, de hipercalcemia acima do normal. Então não é esperado que você tenha qualquer tipo de sintoma com essa dose de vitamina D. Geralmente as pessoas que têm algum tipo de sintoma, que é o mais comum que a gente vê, alergia, isso tem a relação muitas vezes com o tipo de vitamina D que a pessoa compra. Por exemplo, se a pessoa compra um suplemento de vitamina D que vem com vários aditivos químicos, que vem com corante, esse tipo de vitamina D, ele pode levar ali a ter mais sintomas, principalmente sintomas alérgicos, tá? Mas não é esperado com a vitamina D você ter ali nenhuma dor para urinar, nenhum sintoma urinário. Ainda mais nessa dose de 10.000 unidades de vitamina D. Então precisa ver se você não estava realmente com um quadro de infecção urinária que estava causando esse tipo de sintoma para você, ou se não era reação a algum tipo de aditivo químico da vitamina D, principalmente essas vitaminas D de farmácia. Então, como você compra uma vitamina D de farmácia, existe um grande inconveniente, que é essa vitamina D, ela precisa ter ser produzida de uma forma que ela consiga ficar por muito tempo na prateleira. Isso é muito ruim, porque quanto mais tempo você precisa de prateleira, mais aditivo químico você vai utilizar. Algumas marcas de vitamina D também, elas prezam pelo design da cápsula, do comprimido. E isso é um problema também, porque eles vão querer adicionar cor, querer deixar uma textura mais bonita, e isso também é ruim. É muito comum a gente ver alergia também a corantes. Então tem algumas vitaminas D que a gente sabe que sempre vão ter ali algum tipo de sintoma associado à alergia a esses aditivos químicos que são contidos ali na cápsula, tá? É isso. Vou ver se eu respondo mais uma e já passo para a próxima. Priscila de Carvalho, doutor, tem algum destaque com a receita do magnésio transdérmico? Lá eu tenho um grupo de transmissão no canal do Instagram que tem aí a receita de magnésio transdérmico. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá no grupo de transmissão para vocês essa receita novamente. Então dá para você produzir magnésio para passar na pele. Ele é uma forma de absorção interessante de magnésio que pode ajudar a tratar, por exemplo, dores locais. O pessoal chama ele de óleo de magnésio também.
e fica com um aspecto meio oleoso. Você consegue comprar ele em spray, ou você pode mesmo fazer com água destilada e com o cloreto de magnésio PA que você compra. Então é uma mistura que dá para você fazer, que pode passar, que pode ser bem interessante para você conseguir utilizar. O magnésio ele acaba sendo absorvido pela pele, ele pode ter tanto o efeito local quanto o sistêmico através desse tipo de utilização, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela live de hoje. Hoje foi um pouquinho mais curta porque acabei atrasando. Esses últimos dias foram complicados aqui em São Paulo. Estava sem luz até ontem à noite, então a gente está tentando se reorganizar aí. E é isso. Vamos que vamos, né? A gente tem que superar aí as dificuldades. Espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. A gente vai interagindo aí durante a semana. Então vou deixar para vocês lá no grupo de transmissão a receita do magnésio transdérmico. Vou colocar uma caixinha de perguntas nova para a gente poder interagir essa semana. E é isso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã por volta das 7h30 da manhã. Logo depois eu levar o Davi e o Lucas para a escola, eu venho aqui para interagir com vocês.